Eu vou convidar aqui a fisioterapeuta respiratória, professora doutora Alessandra Carneiro Dorsa, que vai falar sobre os desafios e cuidados diários no paciente de esclerose lateral amiotrófica traqueostomizado. A professora doutora Alessandra Carneiro Dorsa é fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia hospitalar pela PUC-CEAF de Goiás, é mestre em ensino de saúde pela Unifesp aqui de São Paulo, é doutoranda em ciências da saúde da Universidade Federal de Goiás, diretora técnica da Associação Procura da ELA, diretora técnica do Serviço de Fisioterapia do Hospital Neurológico de Goiânia, cofundadora da Faculdade CEAF de Goiânia e proprietária do Instituto Alessandra Dorsa, Reabilitação Especializada. A palavra é sua. Você pode dar aula aqui ou aí. Tá. E só a gente pede para ficar mais próximo da luz por conta de filme, etc. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez estar aqui nesse evento, né, tão lindo que, depois de muitos anos, retomou aqui o presencial. Eu fico muito feliz em poder participar desse evento. Eu estou aqui nessa associação desde que ela estava na nossa cabeça, enquanto ela estava apenas numa ideia de montar algo. Estamos aqui 10 anos depois, falando sobre várias coisas. Nesses 10 anos de associação, muitas coisas mudaram, né? E a gente, muitas do que a Simone falou de manhã, as coisas passaram para outras estratégias. Nós estamos hoje vivendo cada vez mais novidades no tratamento. O que eu posso fazer a mais? O que a gente pode oferecer? Porque a gente fala muito que um paciente de ELA, ele é um paciente que ele não tem cura, mas ele tem tratamento. É muito diferente quando a gente trabalha com um paciente, por exemplo, que tem câncer, numa fase terminal, que você não tem o que fazer por ele. Quando a gente trabalha com um paciente de ELA, você tem tanta coisa para fazer por ele. Você vê quantas coisas nós falamos aqui. A Maria Lúcia está aí um exemplo do que a gente pode fazer. E falar sobre traqueostomia é isso. O que mais a gente pode fazer por ele? Quem disse que a traqueostomia é o fim? Quer dizer, é muito bacana a gente poder falar isso. Eu tenho me dedicado cada vez mais ao estudo da traqueostomia e, graças a Deus, eu tenho tido muito sucesso nas coisas que eu faço, de manter os pacientes sem traqueostomia, ou mesmo em decanular alguns pacientes, que não é o caso da maior especialidade minha na esclerose lateral amiotrófica. Mas, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os desafios que a gente tem quando a gente cuida de um paciente de ELA traqueostomizado. E são muitos. Porque qual é o primeiro desafio? É conscientizar que, poxa, dá para ter uma vida mesmo depois de uma traqueostomia. Esse é que é o grande desafio. Então, a gente começa a falar que as pessoas... Quando o paciente chega para mim e fala assim, eu falo, você tem que fazer uma GTT, eles já pensam que eu estou falando da traqueostomia. Não, você está falando da traqueostomia? Não, a traqueostomia eu não quero fazer. Não, eu não estou falando da traqueostomia, eu estou falando que você precisa fazer uma gastro. E ele não sabe o que. Para ele, qualquer coisa que seja, vai invadir. Nossa, eu vou fazer traqueostomia. Então, existe um vilão por trás da traqueostomia. E as pessoas falam, nossa, é um absurdo, né? Você vai fazer traqueostomia, vai morrer. Vai fazer traqueostomia, vai piorar. Então, vamos falar sobre o que a gente pode fazer tendo uma traqueostomia. O que o mercado hoje, o que a tecnologia hoje nos oferece para que a gente tenha um paciente bem cuidado na traqueostomia. A primeira coisa é que a traqueostomia ela é um procedimento cirúrgico, isso é verdade. E ela consiste em fazer essa abertura aqui, ó. Eu comprei esse bonequinho aqui para eu dar aula, para poder mostrar para todo mundo. A traqueostomia ela faz uma abertura mesmo na traqueia. Então, a gente faz um buraquinho na traqueia. E aí,
a minha ventilação para de existir da traqueostomia para cima. Eu começo a ventilar com um suporte que me empurra o ar direto para dentro do pulmão. Dessa forma, o meu nariz, a boca, todo o sistema respiratório que a gente chama de sistema fora da caixa, ele fica, então, pressurizado e ventilado por meio de uma traqueostomia, dando tudo o que tem, então, no sistema dentro da caixa. E aí, esse sistema dentro da caixa torácica, ele tem um monte de coisa que o Eduardo já falou sobre isso hoje. Então, quando a gente faz uma traqueostomia, a gente faz pensando em manter uma nova função. É fácil? Não, não é, mas é possível. A gente vai, como nós conversamos aqui brilhantemente, a partir de agora eu tenho que entender uma outra coisa. Talvez eu tenha que passar pelo luto, não é? Mas é um luto que a gente tem que viver. E que horas que eu vou indicar? Quando o paciente tem uma obstrução supratraqueal, que muito quando acontece na ela bulbar, e na ela apendicular, quando ele não conseguir de forma nenhuma mais ficar na ventilação não invasiva. Porque, como disse a Simone de manhã, não é porque um paciente está 24 horas com a ventilação não invasiva que ele precisa de traqueostomia. Não é essa a indicação da traqueostomia. Então, existem indicações específicas quando a gente fala na traqueostomia. E a maior alteração que a gente vive quando a gente faz uma traqueostomia, a primeira delas é que o ar que pressuriza a nossa via aérea, ele começa pelo nariz. Então, quando a gente respira, o ar vem pelo nariz e todo esse ar que vem desde o nariz até o pulmão, ele se mantém no sistema. E quando ele se mantém no sistema, ele mantém o sistema respiratório pressurizado. A partir do momento que a gente faz uma traqueostomia, o sistema respiratório que vai ficar pressurizado é apenas o sistema que está da traqueostomia para baixo. Tudo que está acima dessa traqueostomia, e que a Ana e a Tamara falaram muito bem, ele vai parar de ter a pressurização. Por quê? Porque o que mantém o sistema respiratório pressurizado é o ar que vem desde o nariz até o pulmão. A partir do momento que eu não tenho mais esse sistema que se mantém pressurizado, eu começo a não ter nenhum tipo de função aqui. Então, aí a gente, nossa, mas a gente começa a parar de deglutir, o que a Ana falou, e aí a gente não tem, mas não tem porque não tem ar, não tem porque não tem pressão. E nós, enquanto profissionais que trabalhamos com traqueostomia, a gente tem que entender, porque como a Ana e a Tamara falaram, a cânula, o cuff não vai impedir que a secreção desça para dentro desse pulmão. O que nós... E aí eu coloco muito essa conversa para o cuidador. Porque o que o cuidador tem que entender é que eu preciso que essa parte aqui se mantenha viva. E ela só vai se manter viva se eu tiver pressão. Por isso que, muitas vezes, a gente tem uma traqueostomia e o paciente acaba continuando a ter pneumonia. Mas, aliás, ele está traqueostomizado, ele fez a traqueostomia para não mas não ter mais pneumonia, ele continua tendo. Quer dizer, a gente precisa entender toda essa alteração fisiológica da falta do sistema pressórico na via aérea superior, que é isso que a gente, então, vive. E aí está tudo aqui, ó. O ar vai só para o pescoço. Então, tudo que tem acima, eu estou falando aqui, a minha boca está cheia de ar. E quando eu tenho ar na boca, eu tenho um estímulo do hipoglosso que me faz engolir. A partir do momento que eu parar de ter ar na minha boca, eu não vou mais querer engolir. Eu vou reduzir a quantidade de fluxo que vem para a minha veia aérea superior. Então, o nariz vai começar a ter dificuldade. Por quê? Porque eu não passo o ar lá para cima. Vou ter sinusites de repetição,
Por quê? Porque lá onde a Ana falou que a epiglote, lá em cima, que o palato fica alterado, ele fica mole. Por quê? Porque ele não tem pressão que o mantenha funcionando. Eu falo que é a mesma coisa que você colocar um paciente acamado e a musculatura vai ficar fraca da perna. Vai ficar fraca. Da mesma forma, quando você fizer uma traqueostomia, a musculatura acima da traqueostomia vai ficar fraca. Por que é fraca? É músculo. É a mesma coisa. São os mesmos músculos que eu tenho aqui, eu tenho na via aérea superior. E o que faz esse músculo funcionar é o pistão pressórico, que elas falaram tão bem. Então, não adianta eu pensar que eu vou fazer uma traqueostomia e, a partir daí, eu não vou ter que ter cuidados diários. E esses cuidados diários é o que vão efetivamente fazer o grande diferencial entre o paciente ficar muito bem na traqueostomia e o paciente não ficar bem na traqueostomia. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, olha lá, começa a não ter movimento de prega vocal, altera a fala, reduz a movimentação da laringe e diminui a pressão infraglótica. Isso tudo aqui é ocasionado simplesmente pelo fato de que não passa mais ar lá para cima. E aí começa, como eu falei, não existe aquela conversa de que eu tenho cuff e eu vou ficar, não vou mais ter pneumonias. E aí o que faz? Aumenta a pressão do cuff. Aumenta, enche de ar aquele cuff para evitar que tenha descida e o meu paciente está broncoaspirando e eu aumento mais a pressão do cuff. Eu tenho um exemplo muito triste de uma paciente que eu acompanhei ela logo no início da traqueostomia dela e ela acabou depois passando para outros, ficou no home care e tal, e uns 2 anos e meio, quase 3 anos depois, a família me pediu para eu ir lá e vê-la, porque elas queriam uma avaliação minha. E, quando eu cheguei lá, eu fiquei extremamente chateada, porque ela estava com a traqueostomia, com balonite estourando, o que todo mundo colocando atropina e não sei mais o que, E 1 hora que eu fiquei com a menina, em 1 hora que eu fiquei com ela, ela estava com a boca aberta, e com a boca aberta ela ficou imóvel durante 1 hora. E aí eu perguntei, tem fono? Não. Tem fisioterapia, por que ela vai fazer fono? Ela é traqueostomizada. Para que ela vai fazer fono? É isso que ela me falou. E a menina ficou 1 hora com a boca parada, desse jeito. Quem que não vai broncoaspirar saliva assim? Cadê a proteção dessa paciente? Por quê? Porque não tem ar, não tem fluxo. Então, ela vai continuar broncoaspirando, ela vai ter material retido no supracuff. Não adianta. Nós não estamos aqui falando de um paciente que está dentro da terapia intensiva. Eu trabalho na terapia intensiva tem 23 anos. O trabalhar na terapia intensiva não tem nada a ver do que trabalhar com um paciente de ELA. Não tem nada a ver com você atender um paciente traqueostomizado que está traqueostomizado há mais de 3, 4, 5 anos. Então, são pacientes diferentes e que eu não posso falar que eu não vou ter um supracuff. Isso tem que estar, para nós fisioterapeutas, isso tem que estar muito claro. Nós, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, eu falo que o profissional mais importante para solicitar uma boa cânula de traqueostomia para o paciente é o fonoaudiólogo. Porque é ele que sabe explicar por que eu preciso daquela cânula de traqueostomia. O que aquela cânula vai fazer para aquele paciente. Porque, senão, ele vai ter aumento do número de infecções. E aí, a cânula. Cânula de traqueostomia é uma coisa muito louca, sabe por quê? Cada cânula tem um tamanho. Aí, se você compra... eu comprei uma da Portex. Eu comprei uma da Tracoi. Eu comprei uma da Shiley. Essa aqui é da Tracoi. Ela é bem maior do que uma normal. Aí eu tenho uma outra da Shiley, que o mesmo número 8 é diferente do número 8 da Portex. Aí a gente chega e fala assim, não, eu comprei uma cânula. A cânula de traqueostomia. Elas são completamente diferentes uma da outra. Elas não são iguais. E cada fabricante muda um pouquinho. Um fabricante coloca ela um pouquinho mais comprida, o outro fabricante coloca uma forma de retirar a endocânula diferente. A Portex tem um outro modelo de puxar na endocânula. Quer dizer, cada cânula tem uma característica diferente.
Isso é legal para aquele paciente que usa a cânula durante muitos anos. Por quê? Porque você, por mais que a gente tenha todo o controle da pressão do cuff, você vai ter um sistema que vai se manter durante muitos anos. Ele se mantém no mesmo lugar. Mesmo que você mexa, o cuff vai formando o desenho na mucosa da traqueia. O que a gente precisa fazer? Tentar, pelo menos, muda a marca. Muda um pouquinho o tamanho, esse é um pouquinho mais comprido, esse é um pouquinho mais curta. Por quê? Porque eu vou perder aquele ponto de pressão constante. E eu volto a falar, não vou ficar 15 dias. Ele vai ficar anos. E eu tenho que pensar nisso. Nós não tem isso, vocês não vão encontrar isso em literatura nenhuma, sabe por quê? Porque ninguém estuda traqueostomia em ELA. Traqueostomia em ELA significa o final, gente. Nos congressos de terapia de ELA, nós vamos para o congresso, ninguém entra em nenhum tipo de estudo se estiver traqueostomizado, não é isso? Não entra, porque acabou. Essa é a imagem que as pessoas passam. Para que eu vou me preocupar em fazer um protocolo de troca de cânula de traqueostomia? Para que eu vou me preocupar em fazer, olha, tem que fazer assim, assim, mudar? Mas quando a gente atua no dia a dia, é que você fala, gente, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de algo que me dê respaldo. Porque, infelizmente, hoje, nós não temos. Se você entrar na literatura e buscar, não tem nada sobre o uso de traqueostomia em pacientes de esclerose lateral amiotrófica. E aqui eu tenho uma que tem um tamanho, um comprimento, uma largura, uma curvatura. Elas são diferentes. Aqui eu tenho outro fabricante. Eu tenho uma da Shiley, eu tenho uma da Trackway. Esses dias, eu tive uma das experiências mais tristes da minha vida, onde um paciente ele ficou tanto tempo com a cânula de traqueostomia sendo exposta na casa dele, ela foi ficando tão exposta, que ela bateu na parede da traqueia posterior durante muitos anos. Muitos. O que aconteceu? Nada mais vedava aquela traqueia. Nada. E aí, eu falava, põe para dentro. Quando eu falava, põe para dentro, subia aqui para cima. Quando eu falava, aumenta a pressão do cuff, não adiantava. Sabe onde é que estava o problema? Da traqueostomia para cima. Como que nós tivemos que resolver o problema dele? Entubamos, botamos uma cânula aqui para baixo. Foi entubado e traqueostomizado. Para o cuff vedar aqui. E você sabe o que a família me pediu? Faça o que for preciso. E o que eu falei para ela, não tem nada. Não tem o que fazer. Não tem como eu chegar para ela e falar que eu vou trocar a traqueia dele. Nós tentamos de tudo. Da cânula de traqueostomia mais cara que vocês puderem imaginar. Não teve jeito. Por quê? Porque a traqueostomia é a única coisa que faz o